Waka Waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Bitcoin no Twitter, bitcoinheiros. Claro, além disso, nosso TR, dove, @bitcoinheiro.com, consultório.bitcoinheiros.com. Entra lá, quiser enviar uma pergunta, mandar uma mensagem, sugerir uma pauta aí para um vídeo dos bitcoinheiros. Hoje vamos falar sobre preço. O Bitcoin derreteu. Mas não sobre preço, mas sobre sentimento, talvez. Fica comigo. Oh, yeah! Quando o preço despenca, você descobre quem é quem. Os que choram, xingam, rebolam. Os que aproveitam para continuar o plano e acumular mais sets e aprender. Uma ótima oportunidade aqui de lembrar para você. Aproveite para criar seu node, montar sua crux, né? Fazer backup em metal da sua seed, sacar da corretora se você ainda não sacou seu Bitcoin. Não deixa o Bitcoin lá com esses caras, meu amigo. Se você quer realmente estar preocupado aí com alguma coisa no Bitcoin, mais importante você se preocupar com o seu stack, com os seus bitcoins, se preocupar de ter eles em posse, em autocustódia, de manter eles seguros, mais do que nada, né? E produzir, se você conseguir, tiver tempo, cabeça, coloca a sua cabeça para produzir. Isso eu falei no último vídeo aí do canal. É hora de alavancar o Bitcoin, né? Não é alavancar no preço, obviamente. Eu não falo muito de fazer trade, né? E alavancar, para mim, sempre foi uma atividade ruim, né? Nefasta, eu ia falar, mas ruim. Uma atividade que, ao meu ver, é uma atividade perigosa para a grande maioria das pessoas que se aventuram a fazer, né? Então, não é alavancar o preço, é alavancar o ambiente Bitcoin, é alavancar, inclusive, a sua autocustódia, né? Aproveitar o Bitcoin, tudo que tem aí grátis, aberto, código aberto, né? Free Open Source Software, não é só grátis, não é free de grátis, né? Free de livre para você fazer o que você bem entender com esse código. Aproveita, aprende aí, usa inteligência artificial, é sobre isso que fala esse vídeo. Vale a pena dar uma olhada aí se você não viu ainda. E lá o preço estava por volta de 70 e poucos mil. E eu falei, eu não tenho muita certeza se... Para mim era o fundo já, mas eu estava falando, não, eu não vou falar que é o fundo porque, né, pode cair mais. E fato, lá estava menos 40, né, por cento, estava por aqui, ó, aqui, né, por aqui, né, o preço. Eu tenho que confiar mais nas minhas linhas, né? Quando passo as minhas linhas, já lá atrás, no início dessa queda lá atrás, eu tinha uma linha que eu mostrei aí num vídeo que tinha, né, rompido né, a minha expectativa e realmente se respeitou, não voltou mais para cima do que, enfim. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Foi testar lá, né, de novo isso aqui e meio que tá ali ainda, né? Enfim. Agora, né, que eu falo de respeitar minha linha, é provavelmente quando ela vai me ferrar, né? Que se eu respeitar ela, falar, não, agora é a hora de vender, agora caiu 50%, agora eu vou vender porque vai cair mais 50%, né? E não vai. E se eu falar, enfim, se eu vender, vai cair. Quer dizer, se eu vender, não vai cair, vai subir. Se eu não vender, vai cair. É sempre assim essa porra. Não faça trade, né? HODL, como eu tenho aqui na minha camisa, isso que eu aprendi nos meus anos aqui de experiência com o Bitcoin, né? Tempo no mercado é mais valioso do que temporizar, né? Tentar encontrar topos e fundos no mercado. Lição aí, número 1 deste vídeo. É isso aí, bitcoinheiros. Enfim, né? Realmente, uma coisa que você pode falar aí, né, para sua esposa é que, né, você está preocupado, tal, fala, não, amor, é promoção 2 por 1, 2 por 1, tá em promoção agora o BTC, né, pô, 50%, você pode pensar, caiu 50%, o outro lado você pode pensar, pô, eu conseguia comprar um antes, agora eu consigo comprar dois,
Tá 2 por 1 o negócio, pô. Aproveita, né? Esse é o espírito, bitcoinheiros, né? Aproveitar, comprar, mais importante, não compra ETF, não compra, né, porcaria, compra Bitcoin. No dia de ontem, teve a pior queda da história do Bitcoin, a pior queda, né, nominal, assim, em dólares. Essa vela aqui, essa velinha aqui, é uma vela histórica. A gente estava vendo ao vivo lá no Bitcoin Discord isso acontecer, né, tocar esse fundo, por enquanto, né, por enquanto fundo, mas você vê o tamanho da vela, né, o tamanho do negócio aqui. Cadê? Pô, caiu ainda mais, né? Aqui, não, caiu ontem, caiu a vela em si, ó, quanto? 15%, menos 15%, menos tipo uns US$ 10.000, mais ou menos, né? Uma vela única, né? Para baixo. Tem uma venda aí, tipo uma liquidação em massa e absurda. E, né, se você tivesse, né, vendido aqui e recomprado no fundo depois, 17%, 17%, dá para pagar imposto, né? Esse é um dos problemas, né, da venda, de você vender, ficar fazendo esses trades aí, né? É que tem custo, né? Tem imposto. Cara, depende de onde você fez o trade, né? Tem custo. E do ponto de vista lá, né, de média móvel, você vê que tá negócio, meu, tá no fundo, dois fundos, né? Fundo duplo de média móvel, assim. Talvez foi como aqui, né? Não sei se aqui era. Talvez a sensação aqui fosse parecida, né? Ó, tá vendo? É importante voltar, né, no passado para ver como. Mas não era tão parecida. Teve, né? Aqui foi, enfim. Mas a sensação era parecida. Parecida. Enfim, mas é pior. É parecida, mas é pior. É pior. É bem pior. Tá ruim o negócio aqui. Que vela ruim, né? Essa vela aí deixa muita gente triste, desesperada. Claro, faz sentido. E é isso. Vamos ver alguns sinais aí de que isso pode ser um fundo, né? Esse cara aqui, Bitcoin Therapist, o terapista Bitcoin, né? Pô, o cara tá precisando ele, né? Da terapia, pelo jeito agora. O cara tá bastante decepcionado, né? É um cara que era, né, permabull, bull permanente, bull de MSTR também. O cara tá nervoso, provavelmente. Realmente tá passando aí por apuros, né? Tá complicada a situação. Se você tinha MSTR, MicroStrategy, né? MSTR, tá pior, né, que você ter o Bitcoin. Nesse momento, tá ruim, tá muito ruim, né? Tá ruim o Bitcoin, tá pior os derivativos, né, de Bitcoin. E ele já estava muito nervoso nos 73 mil, né? E para ele já era loucura, né? Tá, tipo, próximo da loucura. O que eu não consigo entender, ele diz aqui, o mais notável, que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo e porque o preço está caindo. Está caindo. Tudo se baseia em uma narrativa absurda sobre uma falha técnica ocorrida há 3 meses, que é lá a falha do 10 do 10 da Binance, né? Que começou uma liquidação em cadeia, que é uma das justificativas que estão sendo dadas aí. Vamos ver quais são as justificativas, né? O que está acontecendo, então, né? E outra das justificativas é o ciclo de 4 anos, né? Que é normal, é o ciclo de 4 anos, tá, né? Isso está acontecendo como deveria acontecer, então, né? É o que é. Agora é um ano inteiro de bear, né? Tem gente falando já, tem gente cantando que vai ficar assim, vai piorar ainda durante todo esse ano, que não vai reverter tão cedo, né? Que o ciclo indica, porque o passado aconteceu assim, vai acontecer agora assim também, né? Tá bom. Pode ser que não. Compra e roda. Né? Um BTC é um BTC. Porque aí o Michael Calotti aqui, sei lá quem é, boomer aí, falou que ela é boomer mesmo, porque a algum ponto as pessoas entendem que é só uma tulipa. Ó, 697 pessoas curtiram essa parada, hein? Ó, tem quase, ó lá, muita gente achando que é tulipa ainda, o Bitcoin. Porque você não estava em dezembro de 2018, quando o BTC caiu de 19 mil para 3 mil. Isso aqui é o que eu mostrei lá no gráfico, né? Isso quando o Bitcoinheiros começou, né? Caiu de 19, não foi nesse período, né?
mas ele nesse período foi a última pernada, né? Caiu de 6 mil para 3 mil. E 84% no total. Olha lá, o último falou sobre isso no último vídeo. Ele fala, essa queda ainda tem muito pano para manga, né? São esses caras que acham, né, Crypto Warrior for Life, né? Os caras cripto aí da vida. O cara acredita em BNB, olha lá, BNB, esse pá, né? Então a BNB tá precisando de liquidez de trouxa. Provavelmente, é isso aí. E tá lá, né? Então tô falando, vai cair, hein? Vai cair igual da última vez, 84%. Espera aí a queda, né? Espera aí que vai cair. Parece que tá precisando de um terapista. É verdade. Aí, ó, outro cara, outra desculpa aí, ó. Ó, Bobcat, transportador, né? É caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Há uma coisa chamada mineração e não é mais profitable, né? Não tá dando mais lucro minerar ou segurar os endereços, na quantidade de endereços únicos caiu, as transações por segundo também caíram. Ninguém usa o Bitcoin. E você tá aí imaginando por que ele tá morrendo? Oh, what the... Né? Ninguém tá usando a rede Bitcoin. Os mineradores estão saindo da rede, então tá caindo, né? A rede tá morrendo. De fato, ninguém usa Bitcoin, então Bitcoin tá morrendo. Quantas vezes você já não escutou isso, né? Esse é um argumento interessante. Vamos dar uma olhada no argumento, né? É válido, é verdade. Mas você vê, transações seguem entrando, né? Essa história de transações por segundo baixa, eu não estou vendo transações por segundo baixas aqui. Você está vendo? Eu não, né? Não, normal. Blocos cheios, né? Tá mais barato? Tá barato transacionar na rede? Tá barato, tá barato. Não tem, né, nenhuma urgência, ninguém tem urgência, mas tá rolando. Transações estão, né, sendo transacionadas na rede Bitcoin. A rede está funcionando aí como deveria, né, normalmente. É isso, né? Não tem muita volta aqui, né? Sobre a mineração, né, você vê que tem uma queda na quantidade de mineradores nesse período, né, e em 38 horas vai reajustar inclusive a dificuldade aqui da rede. Deixa eu ver o gráfico inteiro. Você vê, esse aqui é o período, né? O último período, o último ano. A gente está voltando a níveis de mineração nesse período, né? Por esse momento, é o que a gente tinha no dia 10 de agosto, mais ou menos, né? Então, não é uma grande reversão, né? Não é que a gente perdeu mineradores. Não estamos, né, aqui, né? Não é que a gente voltou para 2022. E a rede já era forte em 2022 também, claro, né? Voltar para níveis de 2024 e tal, tipo, metade dos mineradores é perigoso, é meio perigoso. Mas, né, nesse nível aqui que a gente está vendo, né, não é. Você vê que tem... a mineração não é uma atividade, como é que chama? É uma atividade caótica, né? Porque ela é totalmente descentralizada, você tem várias operações espalhadas pelo mundo, cada operação depende de energia elétrica, da região, né, preço da energia elétrica, jurisdição também, né, leis, o caramba, mas especialmente acho que o maior, o gasto, né, de capital maior, além das máquinas, mas as máquinas já estão pagas, né? Os caras já têm a máquina, não é o problema. Geralmente o cara, se já tem a máquina, já pagou a máquina ou está pagando a máquina, ele quer usar o máximo possível a máquina, mas, né, aí a energia elétrica entra como o outro limitador, né? Eu posso usar a máquina e gastar energia elétrica dependendo do preço do Bitcoin, né? Claro, vai depender do preço do Bitcoin. E também pode depender de limitações de eletricidade dos meus contratos com a empresa de eletricidade, com a companhia elétrica. Tem muitos mineradores no hemisfério norte que têm contratos com tem até inclusive cooperativas de eletricidade, alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo. Eles têm contratos com essas cooperativas e com outras entidades que eles
não consomem energia elétrica se existe uma demanda grande do grid, né, da rede elétrica. Então, se tem uma nevasca, por exemplo, que é o que falaram que teve aí no último, nesses dias, né, que aconteceu no fim de janeiro, teve uma grande nevasca, então muitos mineradores, né, tiveram que ser desconectados porque a rede elétrica também sobe o preço, né, como sobe a demanda por eletricidade, sobe o preço da eletricidade. E os mineradores, então, têm que ser desconectados porque eles têm um acordo, né? Em muitos casos eles têm acordo e também tem casos que, porque sobe o preço, pode ser na Finlândia, na Rússia, né? Pô, o inverno está acontecendo em grandes partes do mundo e em outras partes do mundo a gente tem o verão, né? O calorzão, ar-condicionado, caramba, consumo de energia alto, né? Nos picos das temporadas, né? Então, é isso. É o pico do inverno, é o pico do verão. No hemisfério sul é o pico do verão, no hemisfério norte é o pico do inverno. Então, em ambos os hemisférios, você pode ter, sim, mineradores que caem, né? Eu não acho que é... Inclusive, deveria ver aqui se é normal. Não, não é sempre que isso acontece. Aconteceu esse ano. Acho que o mais... enfim, é isso. É o preço, né? Claro, junto com... No caso aqui, parece que teve essa nevasca, o que está acontecendo agora. Mas claro que o preço influencia de todos os modos, né? Não é uma influência realmente né, relevante para dizer, não, o Bitcoin morreu por causa disso, né? E a causa, muitas vezes, dessa queda é também, né, o preço, não é o contrário. Não é que o Bitcoin, o preço está caindo porque os mineradores estão indo embora, né? Não é, às vezes é o contrário. Os mineradores estão saindo, estão desconectando as máquinas, porque não é rentável nesse momento para esse minerador. Normal, acontece. Quando a dificuldade cair, os mineradores que antes não estavam rentáveis vão subir, então é caótico, né? E é um mercado livre aí, né, para tentar recolher recompensa e taxas da rede Bitcoin. É isso que está acontecendo. Que o Infinity fala que as ações sobem e descem. Bitcoin é diferente, né? Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Se tem, né, fundamentos para subir, vai subir de novo, normal. Jogo que segue. Beleza. Gosto de você, Infinity. Todo mundo. Tá, mas isso é meio, né? Vamos dizer que é muito nihilista, né? As coisas sobem e descem, o Bitcoin. Tá bom, beleza. Isso a gente sabe, todo mundo sabe, né? Zach Jaled. Todo mundo estava esperando que o Bitcoin exploda. Então, ele não explodiu, né? Não explodiu para cima, né? Quer dizer que. Então as pessoas sacaram o dinheiro. É difícil de entender. Não se preocupe, vai voltar a subir depois que chegar no fundo, né? No shit, Sherlock, né? Não me diga, Sherlock, quando chegar no fundo vai voltar a subir, né? Beleza. Tá bom, né? É verdade. Provavelmente ele tá certo, não tem nada errado aqui. Ninguém também sabe porque o preço sobe. Toda a premissa do Bitcoin, dele ser um abrigo seguro, vai para o saco quando você reconhece que requer uma internet livre e aberta para ser usado. Ou seja, esse rapaz aqui, o senhor, sei lá, é um senhor, disse que a internet não vai ser livre e não vai ser aberta. Não é livre, não é aberta e que por isso o Bitcoin não, né, perdeu o valor porque vai morrer, assim como a internet livre vai morrer. A visão, né, muito positiva aí do mundo. Tá bom. O cara tá bullish no óleo cru, no petróleo. Tá bom, tá bom. Não que eu vou discutir com o cara, não tem como discutir, né? A internet ela pode ser censurada? Pode se tentar censurar a internet. Pessoas de bem, né? Pessoas que seguem a lei podem ser impedidas de usar a internet? Podem. A internet de fato pode ser censurada? Não. Olha a China, olha o Irã, né? Ou seja, dá para tentar, mas é que nem água, né? A água ela
encontra buracos por onde passar. Informação, dados, né? Passam. Não tem como você controlar de fato. Você pode tentar. A sua sociedade, se ela controla, né, internet livre, internet aberta, se ela não é livre nem aberta, a sua sociedade provavelmente é bastante ruim para você, para sua liberdade. Tá? E talvez valha a pena considerar mudar de lugar, né? Não tentar mudar, né? Como o 38 fala, né? Vai mudar a árvore de lugar ou o macaco vai saltar para outra árvore? Né? O macaco vai para outra árvore. Se a sua árvore começar a ficar podre assim, vai para outra árvore, né? Essa é a ideia. E a ideia é de ter, né? Enfim, né? É isso. Não tem muito. É um fã de conhecido, velho. Tá caindo porque as pessoas estão vendendo, né? É isso. As pessoas estão vendendo moedas. É verdade, pode ser. Pode ser, é possível. Bitcoin 73 mil e ninguém sabe por quê? Parece. É isso aí, está certo, né? O ciclo de 4 anos não tem nada a ver com isso, né? Tá aqui, ó. Tá aí o cara que não entende de ciclos ou liquidez. É isso aí. A maioria fala, né, o ciclo de 4 anos não significa nada. Ele está falando, o ciclo do Bitcoin está sendo seguido agora, né, como previsto, segundo esses caras. Pessoal, é bem interessante que eles achem isso, né? É aquele momento do squeeze e do short, né? Vamos ver se sustém, né? É bom ver que tem muita gente, muito trader aí com isso, muito convencido dessa queda, assim, muito convencido disso aqui. Você vê a quantidade de gente, né, chamando de tulipa, chamando ninguém usa, não é ouro digital, diz que é um ativo de risco, né, e fala que todos os ativos de riscos de quase todas as classes estão sendo vendidos e o Bitcoin é definitivamente considerado um ativo de risco. Essa é uma teoria que eu tenho visto aí bastante, é verdade. Não foi só o Bitcoin que caiu, né, nesse período. Né? Não foi só o Bitcoin que caiu nesse período. Realmente está rolando aí uma venda massiva de todo tipo de ativo diferente. Não sei se é só de risco, mas também é muito empresa de tecnologia, empresa de software, né? Então pode estar sendo vinculado a isso também. É isso aí. Tá fazendo o negócio do ciclo. Muita gente acha que é o ciclo. O ciclo é normal, é o ciclo. Entramos em bear market. A Pelosi tá vendendo o stack dela, né? Nancy Pelosi é uma política americana, né? Nos Estados Unidos, os políticos têm direito de fazer insider trading, né? Ou seja, eles podem fazer trade com... se eles têm informação privilegiada, não tem problema, pode fazer trade. Não é ilegal para político fazer trade com informação privilegiada. E a Nancy Pelosi, né, uma do Califórnia, se não me engano, conhecida aí por ser uma das melhores traders do mundo. Não erra uma e tá brincando aqui que ela vendeu. É isso aí. Trader chá, beleza. Tem o Bob Kendall aqui, ele ficou trigado aí com o tweet do Therapist. E ele fala um negócio interessante aqui que eu acho também legal de trazer. Não quer dizer que ele está correto, né? Mas vamos lá. Totalmente, né? Mas vamos lá. Isso aqui está o problema, né? Você vê influenciadores como esse cara que tem 250 mil seguidores, afirmam não saber porque o número está diminuindo, porque o preço está caindo. É porque eles não entendem mecanismos básicos de formação de preços. Não entendem que compradores marginais, né, ou o float, é sempre assim mesmo. É quem está na ponta, né? O cara que está lá na exchange, o varejão na exchange, é quem determina o preço no fim das contas. É o comprador marginal. É aquele cara que vai lá e compra o spot e saca para sua carteira, né? Esse é o cara que determina o preço. Pode ser também, né, o vendedor P2P que está na corretora comprando para os seus, né,
das pessoas para quem ele vende. Ele também é um comprador na ponta. São as pontas, né? Os compradores marginais. E ele falando que ele pensa, né? Não sabe, não entendem isso. Eles pensam que o Bitcoin on-chain é o que define a descoberta de preço. Ok? E geralmente, sempre foi, né, assim. Não tinha, era isso. O Bitcoin era assim, no início, né? Era isso. Você comprava na exchange, ou comprava do P2P, ia para sua carteira, e dava para ver todo esse flow on-chain, né? Toda essa liquidez aí sendo movida em transações dentro da rede Bitcoin. Isso foi há muito tempo. Não sei, muito tempo, né? Foi há algum tempo. Enfim. Uma vez que seja possível, uma vez que foi possível começar a fabricar oferta, sinteticamente, o ativo deixa de ser escasso. E sem escassez, o preço passa a ser um jogo de derivativos, não um mercado de oferta e demanda. Né? O que a gente vem falando aí sobre Bitcoin de papel, sobre notas promissórias, sobre ETFs, outros derivativos, né? Outros jogos fiat, aí, jogos financeiros que utilizam o Bitcoin como um tipo de colateral. Empresas que compram, né, Bitcoin, mas mantém ele em corretora também. Tudo isso termina aí usando a corretora como um banco que pode ter, né, reserva fracionária, apesar de não poder ter, né, teoricamente, segundo, né, pelo menos nos Estados Unidos, parece que tem inclusive bem regulamentado isso, eles não têm não é como um banco que pode legalmente ter uma reserva fracionária. Uma exchange de Bitcoin, teoricamente, né, segundo a lei, ela precisa ter um para um, né? Acho que até mais, ela tem que ter ainda uma garantia em dólar, em alguns dos casos ela tem que ter o dobro, né? Que é uma das coisas que as pessoas têm falado que é um problema, né, do Bitcoin, que estão exigindo de algumas instituições que além de ter, né, o valor em Bitcoin, ela tem que ter o valor em dólares para cobrir o valor em Bitcoin, uma coisa assim, o que transforma, o que né, dificulta, né, teoricamente, né, para empresas, bancos, né, terem o Bitcoin. O banco pode criar dinheiro do nada, ter reserva fracionária, ou para ter Bitcoin ele precisa ter reserva extra. Né? O Bitcoin é o colateral, né? Mas o banco, o governo americano ou outros governos não querem tratar o Bitcoin como colateral, acreditam que o Bitcoin é risco, não colateral. Né? Não classificam o Bitcoin como a gente, né, vê o Bitcoin. Uma vez, então, olha lá, então ele fala que o negócio é que não tem um mercado de oferta e demanda. E ele fala que é isso que aconteceu com o Bitcoin. Mesmo a quebra estrutural que aconteceu com o ouro, com a prata, com o petróleo, eventualmente ações, quando esses mercados passaram a ser dominados por derivativos, né, por produtos que usam, né, produtos, ETFs. Né? A premissa original que já não existe. Toda a lógica de avaliação do Bitcoin foi construída sobre a oferta finita, 21 milhões, e a impossibilidade de ser reipotecado. Isso acabou para ele, né, na visão dele, no momento que a gente tem futuros com liquidação em fiat, trocas perpétuas. O que é trocas perpétuas? A perpetual swap, né, swap perpétuos, um delta de opções, né? Tem opções, tem empréstimos, né? BTC de corretores principais, BTC encapsulado, né? E swaps de retorno total. Foram dispostas, né? Ou seja, tem toda essa produto porcaria por cima do Bitcoin, né? Não é mais no Bitcoin on-chain. A partir desse momento, a oferta do Bitcoin tornou-se, né, teoricamente, infinita. As pessoas estão comprando esses produtos ao invés de comprar Bitcoin. Não tem descoberta de preço on-chain. Essa é a métrica que explica o colapso atual, né, que a gente está vendo agora. E
razão de flutuação, blá blá blá. Ele explica, né, que seria ouro, pode negociar contra o Bitcoin, fizeram todos os mercados como cria BTC em papel ilimitado, venda descoberto, né? Quando tem alta, venda a descoberto, né? Vende tipo sem ter, né, o Bitcoin para entregar, força liquidações, cobre lá embaixo e repete, né? Isso é o que eu acho que a Binance faz há anos já, né? Não é normal, né? Não é tipo anormal, né? Acho que já tem gente que fazem isso há anos, né? Ficam perseguindo os clientes, quem alavanca na parada, né? Se ferra, né? Não estão apostando, estão produzindo estoque, né? Eles estão estocando para eles, né? Bitcoin, essencialmente. Estão comprando Bitcoin barato às custas de quem acredita na ilusão deles, né? A ilusão deles. O mesmo um BTC pode suportar, vamos lá, uma unidade de ETF, um contrato futuro, uma troca perpétua, um delta de opções, um empréstimo de corretor, uma nota estruturada. Isso é interessante. Isso é, ele tá o mesmo BTC, né, que está em posse dessa instituição financeira. Está lá como um ETF. Né, também ele pode ser usado para um contrato futuro. Né, esse estoque que ele tem lá na corretora. Ou seja, tem a possibilidade de utilizar, né, o mesmo BTC, tendo BTC, para um monte de outras coisas, outros produtos derivativos. 6 reivindicações numa única moeda. Não é um mercado, é um sistema, né? Ele vê isso como um sistema de preços de reserva fracionária. Acho importante, né? Eu vou levar isso aqui como real. Vamos dizer que é real. E eu acho que você deve, se você está fazendo trade em ETF, troca perpétua, o que seja, né? Você é um trader, né? Você está entrando nesse jogo aí e você quer Bitcoin, né? Meu conselho para você, se você tem medo disso, né, que você atue imediatamente, né, no seu hodl, no que você tem. Você tem que comprar ou vender, né, a sua posição com eles e comprar spot e, né, sacar, ou se você tem uma posição suficientemente grande e, né, as manhas, bom, se você é um trader que vale o seu sal, né, vale o seu salário, um trader, né, um trader de verdade, né, bom, né, se você é pica das galáxias, vai lá e exige fazer o final settlement. Fala, não, eu quero sacar o meu BTC. Saca o seu BTC. Né? Essa é a maneira de resolver esse problema. É relativamente fácil. Eu acredito que hoje empresas grandes que não fizeram isso ainda, né, e que estão cientes disso, elas meio que estão jogando no jogo também de acumulação. Né? Quando você está em fase de acumulação, o preço do BTC baixo para você, apesar de para outros parecer, ai que dor, o preço está baixo, o preço baixo é bom. Né? O preço baixo é Bitcoin barato, oportunidade de lucro. O preço baixo é oportunidade, né? Comprar o sangue, mesmo que ele seja seu. Né? Então é isso. Aqui vem o Noah, fala, Noah Kaufman também, pô, gente boa, que fala, alguma hora vai acabar, né? Porque não tem tem 21 milhões, você pode, né, fazer isso por um tempo, mas não toda a vida, né? Não toda a vida. Alguma hora termina. As pessoas, né, tirando moedas de exchanges, né, vai causar o choque de supply, né, choque de suprimento de Bitcoin. Vai, né, uma hora a realidade bate na porta dessa turma, com ouro, com metais, com prata, com barril de petróleo, né? Tudo isso é muito custoso você tirar, né, da posse do terceiro. Muito custoso. Pô, você armazenar barril. Teve uma época aí no Corona que barril de petróleo passou a estar em preço negativo. Os caras queriam tirar de cima deles os barris, porque tem o custo de armazenamento. E ninguém estava comprando petróleo porque teve o lockdown, caramba. O petróleo estava parado lá no depósito,
não sabia quanto tempo ia ficar parado, né? Porque não ia ter comprador para aquele petróleo. E estavam dando de graça, essencialmente, pagando para você levar o petróleo para o cara não ter o prejuízo, né, de pagar o armazém, o armazenamento do petróleo. São barris, né? Você tem que guardar em algum lugar isso aí, né, pô? O ouro, né? Mesma coisa, segurança do ouro, verificabilidade, verificar o ouro, né? Fazer essa liquidação do ouro. Não é moleza, né? Liquidar ouro. I know a guy right now trying to get rid of like 10,000 pieces of silver. He can't. Really? He can't get a real offer on it. He's getting a 30% discount below the market. Damn. Like this is people see it just spiking up like this, and they're like, "Oh my God, gold's at $100." Go try to sell a fucking shitload of gold. Huh. Go try to sell $10 million worth of gold today, and watch what happens. Huh. You're going to have offers 20 and 30% below market, right? Because you want to sell your gold now. You're showing your hand, putting your flag up, say, "Surrender. I want my $100." You're not going to get $100 for your gold, not in scale. Yeah, I mean, listen, you're not going to get it. You're not going to get it tomorrow. Yeah. Much less in 5 minutes. Gold, same thing. It's got to go get it authenticated. It's got to get validated. Mm-hmm. It's got to get, dude, there's a lot of fake gold, okay? Then somebody's going to have to pay you the money, and then you got to get it out of storage, okay? The Bitcoin, dude, the Bitcoin is a real thing, bro. Bang. Right. I can have it tomorrow. I can trade it back to you in 5 minutes. Like, that to me is real, because Bitcoin to me is not just money. It is technology. Unlike gold or silver or even paper stocks, okay? Paper stocks is a technology, but they can just keep printing the paper forever. Outra vez, não é, né, trivial fazer isso, e por isso os bancos se aproveitam, né, da situação, e os jogos, né, fiduciários, né, eles continuam por muitos anos, podem se perpetuar, né, por muitos anos. No Bitcoin, a partir do momento, né, que as pessoas que compram essas posições, que têm essas posições, se avivam, né, ou começam a desconfiar que está acontecendo isso, e deveriam estar desconfiando agora disso, o choque de liquidez tem que acontecer, porque é fácil, é barato e é 100%, né, verificável, fácil de verificar, você ter posse final do Bitcoin, você fazer a liquidação final, você pegar o Bitcoin em sua posse, né? O trader pegar em Bitcoin a posse, a empresa pegar em Bitcoin a posse. No momento que mais empresas, que o Saylor fizer levar isso mais a sério, não confiar, por mais que esteja tudo regulado, por mais que ele, né, confie obviamente, né, ele deve ter feito a diligência dele, né, deve ter não está com o Bitcoin em qualquer lugar. Eu não vou dizer que eu acredito que ele não tem os Bitcoins. Eu acredito que ele acredita que ele tem, que tem corretoras que sim dão garantias, né, jurídicas, fiduciárias, né, regulamentadas, que funcionam, que tem e que não estão fazendo nada com os fundos dele. Mas só no momento que pessoas como ele, né, ou outras empresas, ou ETF, também o ETF, eu acho, também quando o ETF fala, agora você é cliente de ETF e a gente permite que você liquide não em fiat, em Bitcoin. Você pode sacar o seu Bitcoin, se você quiser, né? Quando isso acontecer, né, isso vai dar um choque, né? Vai dar um choque de supply, porque as pessoas vão começar a fazer. Se, né, não existe essa possibilidade, o que sim as pessoas podem estar fazendo agora, o que pode estar causando, inclusive esse choque agora, o que está acontecendo, essa queda, é gente vendendo ETF para comprar spot, porque o cara entendeu que estava rolando jogo de papel, inclusive pode ser o que está acontecendo agora. A gente não, né, acha que são jogos fiáveis, mas é o jogo fiável. O resultado é que alguém em algum momento tem que liquidar a posição merda, né, que ele tem, porque ele não pode simplesmente exigir o Bitcoin real, ele tem que liquidar a posição merda no ETF para poder comprar o spot real, né, se ele quer comprar Bitcoin. Também tem gente que está saindo, né, que cansou, que fala, quer saber, é verdade, isso aqui é tudo, é o ouro de novo, e o cara não entende que ele pode fazer a liquidação final. Acontece também, deve ter, com certeza. Tem disso também. Mas é por aí, né, é por aí. Bitcoin, 1 de 21 milhões, né? Um Bitcoin é um Bitcoin, e isso não muda, é diferente,
né, do resto que a gente tem aí, do ouro, que também não dá nem para saber, né, quanto é. É difícil verificar todo o estoque, né? Podem falar para você que existem não sei quantas toneladas de ouro no mundo. E pode existir a metade disso e você não sabe também, né? Quem verifica isso, né? Bitcoin não, você consegue verificar o estoque total. Pode ter a metade, pode ter 6 vezes, né? Você não sabe o ouro, né? Pode ter, vamos dizer que é pouco, né? 40 toneladas, né? Mas que falam que esse é o estoque total do ouro no mundo. Segundo quem? Segundo os analistas, não sei o quê, fizeram a auditoria do Fort Knox, enfim, né? Fizeram sim. Pode ser que tenha 20, pode ser que tenha 80, né? Segundo o que eles quiserem. Se quiser que o preço suba, né, tem menos. Se quiser que o preço caia, tem mais, né? É isso, é por aí, né? No Bitcoin não tem essa, né? No fim das contas. No fim das contas, a parada, alguma hora, se acerta, né? É questão de tempo. E não é como no ouro, que demora décadas. Que pode demorar décadas para pessoas acordarem e fazerem algo a respeito. No Bitcoin é barato e dá para fazer rapidinho isso aí. Alright? Vamos lá. Michael lá fala, outro boomer aí falando, você está pensando por que o Bitcoin está vendendo? A resposta é fácil, é só um ativo de tecnologia de alto risco. É isso, né? Vai subir e cair de acordo com os riscos, né? O apetite por tecnologia não complica demais isso aí, né? Você é muito corajoso de assumir publicamente ser regardado. É isso aí. Nós vivemos aí o pior dia na história do Bitcoin. 10 mil dólares em 10.000% em um único dia. Brutal. Se alguém dizer para você, né, que você teve sorte, né, por ganhar Bitcoin, né, o dia que você tiver um lucro aí legal, quando você estiver bem, né, com Bitcoin, se alguém dizer para você, isso foi pura sorte, né, pura sorte, é isso aí. Pessoal aqui falando, vai ter pump, vai ter oportunidade de compra, Tem muito sentimento negativo e tem sentimento positivo aí também, né? Mas é isso. Vamos ver se o legal é entender, né? Se o sentimento positivo também está sendo revertido em compra, né? Em compra. Fala agora, como caiu 10 mil num dia, também pode subir 10 mil no dia. Pode ser, sim, claro. Se a teoria, né, a tese de que são 10 mil vendidos em ETF, não 10 mil, né? Um valor vendido em ETF, logo, né? No momento que entrar no banco, o caramba, passe a ser spot, né? Passe a ser alguém que não saiu do Bitcoin, mas que saiu do Bitcoin de papel, né? Por exemplo, tá aí, né? Vai subir. Seria uma confirmação dessa tese, né? É isso aí. Historicamente, se não está acontecendo, tem que acontecer. Em algum momento tem que acontecer. Se as pessoas querem que o Bitcoin suba, né? Enquanto as pessoas estiverem contentes com o Bitcoin caindo e sem encontrar o preço marginal, né? Sem ter gente realmente fazendo transação on-chain, comprando Bitcoin, fazendo autocustódia, não, né? Beleza. Tá bom, se vocês quiserem continuar no papel, o negócio é que é uma, né? Como é que chama? É batata quente o papel, né? O momento que você quiser vender, se achar que tá bom, né? Que já deu de papel, agora eu quero BTC de verdade, até você vender, né? Ir para sua conta, da sua conta para a corretora ou para o P2P, vai ter um spread aí, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, depende só quantas pessoas estão correndo, né? Do ETF para o spot. Você vai ser o último a correr do ETF para o spot? Vamos ver. Historicamente, quando os turistas... Então, outra justificativa aqui, turistas, né? Muito turistas com desafio emocional, né? Que não entendem o Bitcoin,
levaram o Bitcoin para a zona de medo, abaixo de 25, né? O medo, o index de ganância e medo. Agora a gente está em medo extremo, né? Número 9, aí, 6 de fevereiro de 2026, está em medo extremo. E é menos ainda, né? Esse nível aí é mais baixo do que o colapso da FTX, né? O medo é realmente grande, e é mais ainda pela incerteza, né? Porque não é claro, é todo o mercado, tem gente também atribuindo a todo tipo de coisa, né? Seja a Binance, para um possível colapso da Binance, seja algo relacionado à macroeconomia, né, inclusive guerra, né, guerra mundial, ou um vírus lá que está se espalhando na Índia, né, aparentemente teve lá um vírus na Índia, né, uma possibilidade de um novo corona, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, uma possibilidade de exchange da Binance não ter fundos, né, não ter Bitcoin para pagar os clientes, né? Tem várias arquivos Epstein, né? Isso nem falar, mas isso é tão besteira que eu acho que eu nem vou meter nesse vídeo se não tiver aí uma coisa que eu separei que já ficou longo, mas isso é tão, né? Tem nada a ver. Mas tem gente falando que o Satoshi, né? O Epstein é o Satoshi, mas pira, meu, os caras viajando assim, nervoso. Que mais? Tinha, Core V30, né? O versão, isso é mais pro nerd, né? Isso eu não acredito que tenha muita influência no mercado real, né? Tem mais influência só no Bitcoin Twitter, né? Nos malas, né? Mais para os malas mesmo. Mas tem mala aí que vendeu, né? Por causa disso. Que teve né? Ou gente que está preocupada porque tem uma possibilidade num fork, aí tem um negócio chamado BIP 111. Outra besteira, não vai acontecer esse fork, mas tem gente com esse medo. Medo quântico. O Bitcoin pode, né, não é resistente à criptografia quântica. E tem uns shitcoinheiros aí, uns caras, né, o que a gente chama de concern troll de preocupação, né? O cara tá preocupado com o futuro do Bitcoin, venha comprar minha shitcoin que resolve. Sempre tem muito disso. Você vê, e esses caras se metem, né, nesses assuntos quando são mais técnicos, vem os caras de altcoin lá para encher o saco, né, para jogar fogo, né, lenha na fogueira. Então, tem muita coisa acontecendo junto, né, que pode dar justificativa. No caso aqui da FTX, era era sensação bullish e teve só esse FUD, né? Que era só FTX, então faz sentido, né, que tenha mais medo, realmente, porque é uma campanha de medo, né, tem muita coisa sendo jogada, além dos clássicos, né, Tulipa, como é que chama? Crise ambiental, né, que o Bitcoin ele vai matar o planeta, voltou, né, sempre volta quando está nesses níveis aqui, voltam todos os FUDs, medos, incertezas e dúvidas. Tem um vídeo aqui no canal, né, sobre isso. Tem vários vídeos, aliás, tem uma playlist sobre toda a baboseira que falam sobre o Bitcoin. Vamos lá. Dezembro de 2018. Dezembro de 2018 foi aquele mês que, né, em 2 meses, que aconteceu que caiu, né, 50%. Teve um score de 8 naquele momento. Como agora, caiu 50%. E depois de 2 meses, subiu 330%. Né? Foi de 3.200 para 13.800. É aquele momento lá, né, que o canal Bitcoinheiros surgiu nessa queda e 2 meses depois, né, quem acompanhou o canal lá no começo, né, tem muita gente que é muito agradecida, né, porque foi uma época muito boa realmente para ter começado. Igual era pouca gente que acompanhava o canal, né, no início mesmo, né, mas foi um pessoal que, por sorte, né, acho que por causa do canal também, ganhou convicção suficiente para, né, acumular nesse período e depois, né, adiante também,
mas foi fácil, né, acumular nesse período e sentir, né, bem, porque não teve, né, não voltou a esses níveis, né? Voltou aqui mais ou menos por um curto período, mas não suficiente para te assustar, né? Já assustou um dia, a gente naquele momento, né, deve ter falado roda ou segura, não sei o que, e beleza. Seguiu a vida, né? Foi tranquilo a parada. Tá aí, março de 2020, 9, um mês depois desse medo, né? Esse medo subiu 75% durante aquele mês. Maio de 2021, 10, de 30 para 40, novembro de 2022, teve um 20, e 2 meses, 44% disso, enfim, você vê, né? Quanto maior a queda, maior a possibilidade de subida, né? Enfim, não significa, às vezes para a subida pode voltar para níveis, né? Que ainda são relativamente baixos aí em comparação ao topo, mas, né, são indicativos de reversão aí, de tendência e coisas do estilo. Eu não quero cantar muito cedo ainda uma reversão, né? Vamos ver se o mercado foi educado. Se o mercado é um teste também, né, para o mercado, se ele vai começar, né, a falar, não, peraí, tem uma coisa, eu comprei, eu tava bullish, eu comprei esses Bitcoin de papel, mas esses Bitcoin de papel parece que estão me ferrando, né? Eu tenho que, se pelo menos, né, se eu tenho BTC de papel, se eu quero continuar tendo, né, BTC de papel, o mínimo que eu tenho que fazer também é ter Bitcoin de verdade, né? Pelas dúvidas que o Bitcoin de papel, né, desapareça, né? Porque se eu quero ter Bitcoin para o futuro, Bitcoin de verdade, né? O único que não tem como desaparecer assim, né, do nada. Claro que ó, eu falo isso, né? E o pessoal fica trigado, né? Ah, não, mas Davi, muita gente já perdeu, né? Já perdeu o Bitcoin fazendo autocustódia. É verdade. Já tem gente que perde Bitcoin fazendo autocustódia, não é? Tipo, claro, normal, acontece também, né? Não é dizer, é que eu falo que, né? Eu fiz um tweet outro dia que ninguém perdeu o Bitcoin, ninguém se arrependeu de fazer autocustódia de Bitcoin. Tem também gente que se arrependeu porque não fez direito, porque, né, perdeu o Bitcoin porque perdeu a chave, não anotou o passphrase, né, por burrice, né, por falha, né, não vou dizer burrice, ou porque foi, sei lá, foi roubado, também acontece, né, pô, infelizmente tem esses casos. Mas os maiores roubos da história do Bitcoin, né, assim, por muito, estatisticamente, a chance de você perder Bitcoin fazendo autocustódia, boa, né? Claro, com segurança, programada, com calma, né? Você entender o que está fazendo e fazer direito. A chance de você perder fazendo a coisa direito, se você não entende também, comprando uma hard wallet, né, amigável, caramba, para te ajudar no processo. Enfim, fazendo uma consultoria aí com o Dovinho, se precisar, né, para tirar todas as suas dúvidas, não fazer as coisas apressado. Se você fizer isso, né, a chance estatística de você perder Bitcoin é baixa, muito mais baixa, muito, assim, né, tipo, extremamente mais baixa do que se você deixar numa corretora, se você deixar num ETF, numa MSTR da vida, MicroStrategy, empresa que faz por você a custódia. Porque eles podem falhar você na promessa, né? Eles podem não ter o Bitcoin que eles dizem ter, pode acontecer. Eles podem falhar você por serem hackeados, eles também têm que fazer proteção de uma chave, eles também podem falhar. Mas eles falham, quando eles falham para muita gente, né? Se você falha para o seu stack, para você é horrível, mas você tem controle sobre isso, se você vai falhar ou não, né? Se vai, entende? A sensação de controle é muito maior do que você deixar com um terceiro. Deixar com o terceiro no Bitcoin sempre foi uma má ideia. A grande revolução, né, do Bitcoin é a possibilidade
de você fazer aí liquidação final, você ter posse aí dos seus satoshinhos, de você ver, verificar isso na blockchain, verificar aí nos blocos, ter lá o seu enderecinho lá com o seu saldo em Bitcoin, você poder verificar ele, verificar na sua hard wallet que você tem a chave para esse endereço e você vê ele lá paradinho, né, no seu endereço, o que você colocou lá, onde está, fica, né? É isso, tá lá, não é de ninguém, ninguém tá reipotecando o seu Bitcoin, só você tem acesso e controle ao Bitcoin que está na blockchain. Aí você tem a chave para mover o Bitcoin, a UTXO, né? A porção de Bitcoin que está aqui, né? Esse dado aqui dentro dessa blockchain, dessa cadeia de blocos, essa cadeia de dados do Bitcoin. É isso aí, então, né? É isso. Bitcoin Twitter durante a limpeza, turistas saindo com rage, né? Falando, que caralho, o que tá acontecendo? Eu vou embora disso aqui, isso aqui é tudo golpe, o caramba. Shitcoiners ferrados, caramba, nossa, tem uns caras que compraram em janeiro ainda, Monero $800, e agora caiu mais que o Bitcoin, essencialmente, né? E foi o topo, né, em dólares da Monero. Então o cara comprou o topo há um mês e já tá, sofrendo de uma forma, bicho. Quem comprou esse topo, né, obviamente. Quem tá desde o começo, né, quem começou a parada, tá feliz, né? Quem se ferra é quem tá caindo na lábia deles, né? E enfim, não vou falar de shitcoin aqui, né? Mas é isso, tem de tudo aí. Tem, justo a que eu falei agora, é uma que tem até uma utilidade, né? Não é das piores, tem piores aí. Não compra shitcoin. Queda, isso ainda, olha aqui, é foda, né? Mas queda não é a oportunidade de comprar shitcoin, é a oportunidade de comprar Bitcoin, né? Não cripto, Bitcoin, né? Os scammers, fala que os scammers caem fora. Não é verdade, Joseph, mas tem muito que tá caindo fora, assim. Retardados fazem coisas retardadas, tem um monte, é verdade, a gente vê um monte, você viu um monte de gente saindo aí do armário para falar coisas retardadas e os bitcoiners publicam os melhores memes, né? É isso aí. Esse é o bull market que a gente está vendo até agora, mais decepcionante da história do Bitcoin. Será que já foi, né? Ou será que 2025 foi bear market, aí como eu mostrei no outro vídeo, que é a minha tese, né? Que já estamos no bear, também com o topo, né? No topo a gente estava no bear. Tipo, caiu para cima, assim, o dip do dip do dip do dip. É o cair para cima, que a gente chama, né? Do Bitcoin, que cai para cima, foi um cai para cima, mais cai para cima da história. Enfim, tem que ver lá o vídeo para entender, relacionado ao ouro, né? A um hard asset, é uma coisa dura de verdade, né? Sonante em relação ao Bitcoin, não o dólar, que é, né, uma régua ruim, né? A gente usa para medir valor, o dólar não é uma boa medida de valor, está sendo muito ruim como medida de valor. O real, por exemplo, está valorizando em relação ao dólar, mas não significa que o real está valorizando. A realidade é que o dólar está desvalorizando com relação a tudo. Mesmo sem impressão, né, ou com pouca impressão relativa, tem jogos fiat rodando lá, tem coisa acontecendo. Eles não usam mais o quantitative easing, né? É claro, o quantitative easing é muito claro para todos, mas você vê que o dólar está caindo. A confiança no dólar, talvez, ou muito dólar está voltando de cofres, de reservas, de países, né? China, por exemplo, e afins, os sauditas, né? Então, o Trump se encheu a boca para falar: os sauditas estão investindo nos Estados Unidos. Como se isso fosse positivo, né? É positivo para a balança no curto prazo, mas é dinheiro que era visto como antes, agora está lá na reserva dos trouxa, que está voltando para encher a economia americana, para inflacionar, né? É tipo, quando volta dinheiro, os Estados Unidos ele é bom para exportar dólar, para a balança, né, do mercado.
ao meu ver, né, pro dólar, para a força do dólar, é bom que ele seja exportado, né, não importado de volta. Não é? Quando importa de volta, é inflação. É a mesma coisa que como se estivesse imprimindo lá a parada e você está ainda dando controle de um monte de empresa e mão de obra americana para uma força estrangeira, né, islamista. Enfim, só o tempo, né, vai dizer. O que eu sei, né, que é sobre isso aqui, né, no fim das contas, é que tempo no mercado é melhor do que temporizar o mercado, né? Se você está convencido do Bitcoin, não fica lá esperando agora o fundo ideal, né? Já caiu 50% essa porra, 50% do topo. Você acha que vai morrer? Vai cair mais? Pode ser que caia mais 50%? Pode ser que caia mais. Não, mais 50, vamos dizer mais 50, plausível. Talvez. Muito improvável, mas plausível, possível. Vale a pena esperar cair para entrar? É com você. Eu acredito que é mais importante tempo no mercado do que temporizar o mercado. Não, eu não ganhei mais dinheiro por isso, né? Agora, por exemplo, eu estou chorando que eu não posso, que eu gostaria de ter, né? O que eu entrei, todos esses dips, do dip, eu gostaria de talvez ter guardado, né? Obviamente, para comprar no fundo agora, né? E talvez amanhã eu fale, não, eu deveria ter guardado ainda mais para comprar no mais fundo, ou não, ou vou me arrepender amargamente de não ter comprado aqui. Não dá para saber, né? Não dá para saber. É mais fácil. Se você quer Bitcoin, e compra de verdade, né? Não ETF, nem empresa, né? BTC de verdade. Se você quer Bitcoin, comprar quando você tem o capital, meter no Bitcoin. É a brincadeira, né? Onde a gente está agora nesse ciclo, tem, né, a psicologia do ciclo de mercado, é conhecido esse gráfico aqui, né? Que a gente fala, tem a descrença, a hope, né? Tem muita esperança, otimismo, crença, hype, euforia, complacency, né? Meio quando você é o dead cat bounce, né? Lá, ansiedade, negação, a gente está no pânico, né? Eu acredito que a gente está no pânico indo pro, ou inclusive, eu acho que se juntou o pânico à raiva nesse, né, nessa última queda aqui teve pânico e raiva, muita raiva, eu tô vendo. Tem muita raiva agora, né? Psicologia de raiva, né? A gente está por aqui, né? Ao meu ver, a gente está por aqui, mas aí a brincadeira, né, é agora, né? Mata um ou mata três? Como é que vai, né? Isso aí. Enfim, é para rir, né? Rir para não chorar, né? A gente ri para não ficar triste enfim, no longo prazo, né? Espera estar rindo, porque os ciclos, né? Se a gente está aqui do ciclo, significa que a gente está mais próximo, né, de a gente ter uma descrença aí e entrar no ciclo de esperança, otimismo e assim por diante. Eu acho que não vai demorar muito mais. Como eu falei, em ouro a gente já está há mais de um ano, ou há um ano, né? Um ano. Um ano, mais de um ano, já em queda. Em queda. Então, quanto mais pode cair, né? Quanto mais o ciclo de queda do Bitcoin pode acontecer, não sei. Vamos ver. Só o tempo dirá aí novamente. É isso aí, o ciclo mais broxa da história. Agora a galera deve desacreditar do BTC e ele volta a ser piada. Tá acontecendo isso aí. E quando ninguém acreditava, ele subia 100 vezes em 2 anos. Pode ser. É isso aí. Amigos. Acabou. Amigos. Bolso abaixo de 65k. Antes disso, só marola. Olha lá. É por aí mesmo. Lançamento dos ETFs pode ter antecipado um pouco o efeito, né, do último halving. Sim, é isso aí. Foi mais ou menos o que está acontecendo, sim. Aqui o Joafran fala que de 15 a 125k foi um bull lindo, né? Ele conta o bull no ciclo, né? Desde aqui, os 15 caiu a 15, né? Chegou no fundo do fundo ao topo de isso aqui. Para ele foi, né?
Mas você percebe, né, que nos anteriores era sempre assim, chegava num certo fundo aqui, né, nesse período, 950 dias depois do halving. É verdade, tem essa tendência, né, digamos assim, de chegar no fundo aí. Mas também a gente tinha uma tendência, né, a chegar num topo explosivo, mas explosivo, não 4 vezes. Pô, tem um aqui bacana do Barão de Rothschild, né? Compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que esse sangue seja o seu. Cadê o cara? Aqui, brutal como era antes. Ah, isso aqui. Geralmente, né, a partir do halving, né? É isso. Você vê, né, que 38, no período atual, né, e antes é mais aqui, né, você vê 100 vezes, aqui era também como mais ou menos 30 e poucas vezes, né, o topo, né, era muito mais vezes de valorização do que apenas 2 vezes, né, deveria ter, entende? Tipo, tá bom, pode ter retornos, os retornos podem estar diminuindo por causa do tamanho. Eu não caio nessa. A gente viu o ouro, né, como teve uma explosão. E é um mercado muito maior, né? Não é uma questão de tamanho do mercado, né? Isso é meio bullshit, né? Meio bullshit. Então, tem aqui, né, talvez, o que a gente esteja vendo, né, essencialmente, é que a gente teve o topo aqui, né? O topo foi antes, meio que deu uma ejaculada precoce, e agora a gente está vivendo o bear, essencialmente, deste ciclo, e o bull vai vir no final, diferente dos outros anos. Antes, né? Ou seja, e talvez inicie antes, porque como não teve ainda, né, exaustão para cima, pode ser que inicie antes. Pode ser que não, pode ser que a gente fique lateralizando agora até o próximo halving, ou que fique aqui agora, vire mercado de ouro, né? O Bitcoin, de repente, agora foi domado, né? Pode ser que tenha sido domado. Significa que você, né, bitcoinheiro, foi domado. Você, bitcoinheiro, foi domado? Ou você vai acordar e começar a comprar Bitcoin de verdade, né? Essa é a pergunta, né? O que vai acontecer, né? A gente vai ver próximos capítulos aí, em breve. É isso aí, Bitcoinheiro. Espero ter curtido esse vídeo. Like, compartilha, arregaça esse like. E é nóis aí. Subscribe. Deixa de se inscrever aqui no canal. Tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal dos Bitcoinheiros. Tchau!